Amém? Expectativa da lição: por meio desta lição, refletiremos nas palavras de Jesus Cristo aos discípulos, de que receberiam a virtude do Espírito Santo como um pré-requisito para serem suas testemunhas até os confins da terra. A doutrina bíblica do Espírito Santo nos mostra que o revestimento do poder vindo do alto é imprescindível à missão da igreja, tanto no passado quanto no presente. Então, a igreja é dependente do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo através de nossas vidas. Quando o homem ele se ensoberbece, acha que pode ele ser o canal supremo de Deus, sem necessariamente depender do próprio Deus para fazê-lo. Esse é um dos primeiros passos aí para a queda que podemos observar na vida de um homem. Então, a dependência cotidiana, a dependência rotineira do Espírito Santo é algo que realmente é necessário e precisamos ter esse entendimento com bastante clareza. E esse revestimento de poder que aconteceu lá em Pentecostes foi o primeiro passo para que a igreja primitiva conquistasse tudo aquilo que ela conquistou no reino dos céus e na história do cristianismo do primeiro século. Amém, irmãos? E nós vamos falar muito sobre isso ao longo da lição. Objetivos da lição: refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Motivação: entendemos que o Espírito de Cristo está presente e atuante em sua igreja hoje, assim como em todo crente genuíno. Contudo, dado a urgência, magnitude da missão, brevidade do tempo e caos no mundo, necessitamos de mais, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, se nos atentarmos, já estamos na metade do ano, né? Que loucura, né? E o tempo está muito breve, o tempo está passando, o mundo está cada vez mais distante de Deus, e a responsabilidade de aproximar a humanidade de Deus é do crente. É através da missão que Jesus deixou para as nossas vidas, o exercício dessa missão. Então, esse exercício precisa, antes de ser realizado, haver um relacionamento próximo do crente com o Espírito Santo. Então, somente no Espírito Santo, nós temos sucesso naquilo que Deus nos comissionou. Amém, irmãos? Então, isso vai nortear muito a aula, porque muitas das vezes a igreja perde o foco, né? E às vezes foca até mesmo na própria salvação e apenas nisso, né? Quando Deus nos chama a também promover a sua palavra para salvar outras vidas. O atributo, o amor, né? Esse dom supremo que Paulo explica muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele é um atributo a terceiro, né? É claro que existe o amor próprio, né? Mas quando Deus fala do amor próprio, ele fala amai ao próximo como a ti mesmo, né? Então ele coloca o próximo à frente do amor próprio. Então essa perspectiva, essa visão, ela não pode afastar-se das nossas vidas, porque se isso acontecer, estaremos longe daquilo que queremos, né? Temos falado muito sobre avivamento dos últimos tempos, né? Então, para que aconteça um avivamento, precisa de algumas etapas anteriores. E nós vamos falar bem sobre isso também nessa lição. A aplicação da aula. Como pentecostais, nossa doutrina bíblica é evidenciada em nossas vidas e igrejas ao longo dos séculos, provando a manutenção histórica dos dons espirituais e a forma como seu revestimento resulta em salvação e avivamento espiritual. Então, os dons espirituais, né, os dons do Espírito Santo, eles são importantíssimos para essa missão, para a execução dessa missão, né? Então, todo dom ali é uma manifestação de Deus através da sua igreja, né?
uma manifestação de Deus na humanidade. Então, o exercício, né, e a busca pelos dons espirituais é algo que precisa também estar como objetivo de nossas vidas, né? Precisamos produzir o fruto do Espírito Santo para que não sejamos hipócritas na execução dos dons dos dons espirituais. Vamos lá agora ler a introdução. Diz assim: nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Vou ler um texto aqui, irmãos, uma história bastante interessante, que diz assim: houve um grande avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XVIII, através de um pregador chamado John Wesley. A história diz que depois da sua morte, já no século XX, James Orr, professor da faculdade de Wheaton, de Illinois, Estados Unidos, levou alguns de seus alunos de teologia numa caravana à Inglaterra e visitaram a casa de John Wesley, em que John Wesley morava. Ao lado da cama dele, encontraram um tapete desgastado, com 2 pequenos círculos. Eram os 2 joelhos de Wesley. John Wesley orava tanto que fez marcas no tapete. Ao deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Ele voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado, orando: Deus, faz de novo. Faz de novo em mim, Senhor, o que fizeste neste homem. O professor pôs as mãos sobre o ombro do rapaz e disse: vamos, Billy, temos que ir embora. Billy Graham, como sabemos, foi o maior ganhador de almas do século XX, levando mais de 3 milhões de almas para Jesus em suas cruzadas evangelísticas. O Senhor fez de novo, porque ele ousou clamar por mais um avivamento. Conta-se que John Wesley era tão cheio do Espírito Santo que certa vez lhe perguntaram o que fazia para atrair as multidões nas ruas. Sua resposta imediatamente foi: eu me incendeio e as pessoas me veem pegando fogo. Wesley se incendiava da glória do Espírito, e isso fazia com que os pecadores se sentissem atraídos. Por que não temos mais isso hoje? Talvez seja porque não desejamos, como diria Leonard Ravenhill. Muitos são os que querem um púlpito, mas onde estão aqueles que querem orar? Deus ainda pode fazer de novo. E quais são os requisitos necessários? Não são intrigas entre igrejas e denominações, não são cachês altos para cantores e pregadores gospel, não são pregações centradas no homem e seu sucesso, mas, pelo contrário, são lágrimas derramadas, joelhos dobrados e coração quebrantado em amor e ao próximo. Amém? Então, muitas das vezes, nós estamos perdendo tempo, né? Deixando de fazer aquilo que Deus nos chama a fazer e deixando de escrever uma história bonita, né, na nossa caminhada cristã. Esses 2 homens foram grandes exemplos de homens que mudaram, né, a história, o curso de milhões de pessoas, o curso da própria história, né, marcaram a história, foram grandes pregadores, avivalistas. E para eles chegarem naquele lugar, foi muito sacrifício, foi muito joelho no chão, foi muita busca, foi muito estudo e foi muita disposição em fazer a obra do Senhor. E se queremos um avivamento nos dias de hoje, não pode ser diferente, né? Um avivamento, ele não é um passe de mágica, né? Como às vezes parece ser, né? Como às vezes a gente ou pedimos para que seja. Né? O avivamento, ele é uma busca individual e coletiva por Deus.
com oração, com disposição, com santificação, para que aí o Espírito de Deus se manifeste, porque ele é santo. E para que ele se manifeste, ele precisa de um ambiente santificado para aquilo que ele é capaz de fazer. Nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre essa história, né, principalmente acerca de John Wesley, mais para o final da aula. Mas eu queria deixar essa primeira introdução sobre essa história linda, né, da relação ali entre o que foi ali o John Wesley e o Billy Graham depois se ajoelhando e pedindo para Deus fazer de novo através da sua vida. Vamos agora ao ponto 1, tópico 1.1. Diz assim: a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, como descrito nas palavras de Jesus, como o poder do alto. Vamos lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. 24, 44 ao 49. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nestes versículos, Jesus dissipa todas as dúvidas ao oferecer prova absoluta de sua ressurreição. Mais uma vez, ele aponta para si mesmo como o centro da Escritura, mas agora inclui a missão a todas as nações por meio do poder do Espírito Santo. O Cristo ressurreto nos prepara para que sejamos testemunhas dele por meio do Espírito Santo e preguemos arrependimento para a remissão dos pecados e salvação pela maravilhosa graça a nós revelada. Então, Jesus ele é muito objetivo aqui nessas palavras, né? Ele traz a confirmação de que tudo apontava para ele, que ele é o cumprimento de toda a Escritura, né? Na época, a Septuaginta, né? no grego, que era todo o Antigo Testamento. E depois ele vai falar, olha, uma vez que vocês agora entendem que eu estou ressurreto, que eu sou o Messias de Deus, que eu sou aquele que deveria vir, né? Agora aguardem porque virá algo sobre vocês, que será o meu Espírito, e esse Espírito os capacitará para realizar a obra para o qual eu os tenho chamado e preparado durante 3 anos. E aí ele diz, olha, vós sois testemunhas dessas coisas, e agora passais a testemunhar aquilo que viram, ouviram, e que o Espírito Santo os ensinará. E aí, a partir disso, os discípulos, eles se
fortalecem naquela verdade de que Jesus ressuscitou e aguardam até o dia de Pentecostes. A partir daí, a gente sabe toda a história que aconteceu na vida de cada um deles. Vamos agora ao ponto 2 desse tópico 1. Diz assim: o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção. Então, isso quer dizer que precisamos do revestimento, precisamos do batismo no Espírito Santo, precisamos do fortalecimento, da renovação diária e cotidiana do Espírito Santo para que possamos estar preparados para cumprir a missão de Cristo. E Jesus foi muito claro com respeito a isso. Vamos lá em Lucas capítulo 3. Jesus deu exemplo, ele foi um exemplo completo, né? Ele não deixou de cumprir nada daquilo que depois ele cobrou aos seus discípulos que fosse a regra, né? E começou lá por Lucas capítulo 3, versículo 21. Que diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Amém? Então, Jesus ele recebeu o Espírito Santo para começar o seu ministério. Ele se batizou para começar o seu ministério. Então, após isso, ele passou a ser um exemplo da própria ação. Então, ele fala com os seus discípulos: olha, aguardem aquilo que vocês observaram, aquilo que foi observado em mim. Então, aguardem a descida do Espírito Santo sobre vocês, porque é Ele que me capacitou, é Ele que vos capacitará para fazer aquilo que eu tenho chamado vocês. E a partir disso, a gente passa a entender que a busca pelo Espírito Santo, pelo revestimento de poder, é uma necessidade, não é uma opção, né? E, infelizmente, muitas denominações cristãs tratam como algo não necessário, né? Como algo que não é para nosso tempo, né? E isso é completamente errado, porque todos somos discípulos e vivemos no pós-ressurreição de Cristo, né? A partir do momento que Jesus fala, tudo aquilo que ele fala após a sua ressurreição aos seus discípulos serve para nossas vidas. É capaz de se realizar em nossas vidas e nós observamos isso, né? Quem busca, encontra, né? Quem busca o batismo do Espírito Santo, encontra. Quem busca a capacitação do Espírito Santo, encontra. Quem busca pelos dons espirituais de uma maneira incessante, encontra, né? Então, quem busca, acha, né? Quem não procura, não acha. Então, é isso que Deus nos traz nessa manhã, que é uma necessidade para nossas vidas, porque é isso que nos fará realmente realizar da melhor forma a missão de Jesus. E lá no ponto 3 diz assim, vamos voltar para a revista: o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais
para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Vamos lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, a famosa história de Pedro na casa de Cornélio. Vamos lá no versículo 40. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre os gentios, né? Sobre nós, basicamente. E lá, Atos capítulo 10, do versículo 40 ao 45. Vamos ler. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, olha que interessante, irmãos. Se pegarmos do versículo 40 até o versículo 43, Pedro repete as mesmas coisas que Jesus falou e que nós lemos lá em Lucas capítulo 24. Né? Que dos profetas, né, eles falavam acerca de Jesus, era de Jesus de quem os profetas falavam, de que Jesus ressuscitou, e houve uma confirmação disso, e que ele mandou aos seus discípulos pregar o arrependimento, pregar a salvação. Então, você vê que quando nós temos o mesmo linguajar de Jesus, quando nós repetimos a doutrina de Cristo, olha o que acontece de maneira natural. Falava Pedro, então Pedro não estava impondo as mãos, ele estava falando, só que eles estavam falando a mesma linguagem de Jesus, ele estava falando as mesmas palavras de Jesus. E aí o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Então, a nossa busca, o cumprimento da missão de Deus não é nada criativo. Não é nada que nós possamos criar, que o homem possa criar. É simplesmente falar a palavra de Deus. Repetir as palavras de Cristo. Né? A pregação de João Batista era muito simples, arrependei-vos. É só isso, né? Entre aspas. Né? Mas muita gente hoje está querendo criar sobre isso. Está querendo ser mais esperto que o rei, né? E o rei é Jesus, né? E Jesus foi muito simples. Ó, pregue salvação, pregue arrependimento para remissão de pecados. Porque é nessa pregação que eu vou estar presente. Né? Então, é isso que precisa nortear nossas vidas, irmão. Nós temos perdido muitas oportunidades. Deus, quando fala, fala a todos nós, né? Perdemos muitas oportunidades no nosso cotidiano de falar de Jesus, né? De falar de Jesus aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, nossos colegas em qualquer lugar que seja, né? Qualquer lugar que nós vamos, nós temos perdido oportunidade. Né? As pessoas têm, sim, permitido que nós falemos de Jesus e as oportunidades têm sido desperdiçadas pela igreja. Né? E a gente fala por nós mesmos, né? A gente não precisa estar olhando para o outro para falar que o outro perdeu a oportunidade. A gente tem que olhar para as nossas vidas e ver as oportunidades que nós temos perdido no nosso dia a dia para falar a simplicidade da pregação de Cristo. Né? Então, hoje, entre aspas, está até fácil pregar o evangelho no sentido de que o pecado está tão óbvio. As pessoas
muitas vezes a transparência não é a realidade, né? As pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, a maioria absoluta delas não concorda com para onde o mundo está indo, mesmo elas não sendo cristãs. Só que elas estão silenciosas, né? E quando nós começamos a falar, as pessoas mesmo se manifestam. Outro dia eu peguei um Uber vindo da Barra, outro dia não, foi naquela época do show da Madonna, né? Aquele caos lá, aquela vergonha, né? Para o nosso país. Aí ele falou sobre aquele show, né? Ele falou que foi, só que ele não teve a dimensão daquilo que aconteceu lá. Depois em casa vendo, ele levou até os filhos, depois em casa vendo, ele falou assim, cara, se eu soubesse que seria aquilo, eu nunca teria levado meus filhos. E a partir disso, abriu-se uma oportunidade para falar. Então, a gente tem que ter essa confiança, né, de que aquilo que a gente tem visto aí nas redes sociais, nos noticiários, não reflete o que a maioria das pessoas pensa. E quando nós falamos acerca de Deus, acerca daquilo que é o pecado, daquilo que é a santidade, daquilo que é Jesus, a salvação, hoje está muito mais óbvio, irmãos. A palavra salvação hoje nunca fez tanto sentido na história, né? Então, a gente precisa ter essa confiança, né? Essa intrepidez de falar, porque as pessoas estão ouvindo, irmãos, estão ouvindo. Amém? Vamos lá agora no ponto 4 do tópico 1. A doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Vamos lá em Atos capítulo 8. Atos 8, versículo 14. Filipe vai a Samaria, né, prega. Deus o usa de maneira tremenda, mas ele chama, né, Pedro e João para que eles pudessem impor as mãos. E aí acontece, a partir do versículo 14, o seguinte: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem as mãos dos apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então, havia lá um mágico chamado Simão, né? Então, ele vendo, né? Então, esse verbo aqui, ele nos traz a confirmação de que o batismo do Espírito Santo é algo perceptível, né? É algo que pode ser visto, ouvido. E ele vendo que, quando Pedro colocava as mãos, né? Pedro e João colocavam as mãos, o Espírito Santo descia, ele, então, tentou suborná-los naquela situação. Então, a doutrina pentecostal clássica é exatamente essa, né, de que é uma experiência observável, né? É claro para todos aqueles que estão ali naquela oportunidade de que aquele crente foi batizado no Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos agora para o tópico 2. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Ponto 1, capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas.
Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Depois, vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne, como aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículo 17, né, que confirma essa informação, quando Pedro lembra sobre a profecia de Oséias. Vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 5. Atos capítulo 4, versículo 5. Pedro e João perante o Sinédrio. É um texto lindíssimo, né? Dos textos mais bonitos, aí, mais belos do livro de Atos. E ele dá algumas informações para a gente muito interessantes. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, todo mundo que participou da execução de Jesus, né? Da condenação de Jesus, estava ali reunido, todo o sinédrio. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro homem, nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, o poder, a capacitação do Espírito Santo, ela é tremenda, né? Por isso que não podemos concorrer, né? Não há concorrência entre a capacitação humana e a capacitação do Espírito Santo. Porque a capacitação do Espírito Santo, ela é milagre. Então, homens iletrados, incultos, chegaram perante o Sinédrio e falaram com toda a autoridade e intrepidez. Então, aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer em nossas vidas é algo que ao mundo é assustador, né? E é essa capacitação que a igreja precisa buscar, que Deus nos chama a buscar, porque a capacitação humana, Deus fala, né, que a sabedoria humana é nada para ele. Mas isso não quer dizer que não devemos buscar conhecimento e sabedoria, mas o plus, né, o que assusta, o que realmente chama a atenção do mundo e que faz as vidas, assim como o John Wesley falava, olha, eles me vêm pegando fogo, e eles vêm. Então, eu preciso só me incendiar, né? Então, esse incêndio, esse fogo é dos céus, irmãos, não é através daquilo que possamos conquistar com nossas mentes, com o nosso conhecimento, amém? Então, essa busca é a busca que faz a diferença, né? É a busca que não podemos rejeitar, é a busca do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Ponto 2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito.
Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Assim também, Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Que é justamente a doutrina, né, irmãos, que traz essa informação aqui, né? Fica patente de que Deus não tinha uma classe privilegiada, porque é a doutrina católica, né? E a doutrina que tem algumas denominações cristãs, inclusive, né? Que aqueles homens eram especiais diante de Deus, e aí, inclusive, os santificam após a sua morte. Então, não é isso que a Bíblia nos traz. A Bíblia nos traz que as testemunhas que eram capacitadas pelo Espírito Santo, e não os homens que eram capazes de receber o Espírito Santo para poder fazer a obra do Senhor. Então, é isso que nos difere com respeito à doutrina, com respeito àquilo que cremos acerca dessa situação, acerca dessa verdade. Precisamos nos colocar sendo testemunhas para que, aí sim, o Espírito Santo venha e nos revista, nos capacitando a fazer coisas sobrenaturais através dele. Amém? Vamos lá em Atos capítulo 6, versículo 8. Atos 6, 8. São dois homens que até então eram, entre aspas, comuns, né? Foram chamados para serem diáconos na igreja primitiva. Primeiro aqui, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora no capítulo 8, versículo 5 e 6. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, Deus chama cada um de nós, irmãos. Não precisamos ter um título na igreja para que sejamos capacitados pelo Espírito Santo para fazer essa obra. Precisamos de disponibilizar nossas vidas para que Deus assim realize através de nós. E aqui foram dois exemplos, né, que a aula nos traz acerca de Estevão e Filipe, justamente para confirmar isso, né? Se disponibilizaram, buscaram, receberam e faziam grandes sinais e prodígios no meio daquele povo, sendo usados de maneira poderosa por Deus. Então, essa segunda parte aqui, esse segundo ponto, traz justamente essa confirmação de que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele faz acepção de filhos, né? Tem os filhos que estão buscando e por isso recebem. Tem os filhos que não estão buscando no tanto e por isso recebem menos. Amém, irmãos? E é isso que precisamos, que Deus nos chama a atenção nessa manhã, para que busquemos mais, né? Busquemos mais porque Ele quer realizar grandes coisas através das nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos agora para o ponto 3, último ponto desse tópico. Capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Vamos lá em Atos capítulo 9, versículo 31.
Então, Deus nos chama individualmente, né, para que coloquemos realmente nossos joelhos no chão no nosso dia a dia e busquemos a Deus, busquemos crescer na graça e no conhecimento dele, mas Deus também nos chama no coletivo, né? Nos chama como um grupo de crentes que somos a sermos realmente pessoas que façam a diferença coletivamente. E aí, lá em versículo 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, para que possamos crescer, né, como igreja nessa terra, realmente trazer vidas para a casa do Senhor, independente da denominação, mas como igreja levarmos vidas à casa do Senhor, à presença do Senhor, precisamos ter essas duas características, né? Temor do Senhor e se edificar no conforto do Espírito Santo. Esse versículo vem logo após a conversão de Saulo. Então, o que isso quer dizer? Quando Paulo, o grande perseguidor dos cristãos, é convertido, a paz retorna à igreja. O Senhor põe fim à primeira grande perseguição ao chamar Saulo. Então, se hoje tem homens e mulheres que possam ser perseguidores da igreja, esses homens e mulheres, Deus cuida, irmãos. A gente não precisa se preocupar com eles, não. O que a gente precisa fazer é fazer a nossa parte naquilo que nos compete, naquilo que nos é possível fazer, né? Eu tenho condição de ir lá no presidente da República e pregar Jesus para ele? Eu não tenho. Mas eu tenho condição de pregar Jesus para o meu colega do trabalho, né? Pregar Jesus para alguém que está de carona comigo no carro, alguém que está no ônibus comigo, para o meu vizinho. Isso eu tenho condições, né? Porque é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam numa esfera superior. E a gente vai ver aqui uma história, um pouco mais à frente, dessa verdade se manifestando através da vida de um homem lá no século XVIII. Nós vamos ler um texto aqui um pouco mais para o final da aula acerca disso. Então, o que está ao nosso alcance é o que nós temos que fazer, né? Nós temos que ter um compromisso de buscar fazer. O que não está é Deus quem realiza, e as nossas orações, né? Nós cremos que chega a Deus e Ele vai mover a situação. Amém? E então vamos lá agora para o tópico 3. Ponto 1. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Ponto 1. O envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estava em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Vamos lá em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Atos 13, 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram.
Comentário aqui. Antioquia era um centro político, militar e comercial da Síria romana e da fronteira persa, sendo uma das cidades mais importantes do Império Romano. Na igreja local, havia homens hábeis que exerceram papéis muito importantes para o início do cristianismo. Os judeus Paulo, Barnabé e Simeão, apelidado de Níger, né, que quer dizer o negro, o norte-africano Lúcio de Cirene e Manaém, que foi criado junto com Herodes Antipas, aquele governador da Galiléia no mesmo período do ministério de Jesus, responsável por decapitar João Batista. A igreja de Antioquia se reunia com frequência diária para adoração, estudo da palavra e oração. Neste ambiente, Paulo e Barnabé foram capacitados, tornando-se profetas e mestres, evidenciando seus chamados perante a igreja, para, assim, serem separados por Deus para missões, recebendo a imposição de mãos. Então, o chamado missionário é um chamado que necessita de um preparo, né? Então, Paulo, que foi o grande missionário registrado na Bíblia, ele teve todo um preparo, respeitou o seu tempo de amadurecimento cristão, apesar de ser um judeu condecorado, né, com todo o conhecimento que poderia ter acerca da lei, mas ele não foi isso que o capacitou para ser missionário assim que Deus o chamou. Foi o seu tempo de preparação até se tornar um mestre, um profeta, e aí sim, em algum momento, quando o Espírito Santo entendeu que ele e Barnabé estavam prontos, foi feito o chamamento, né? E aí receberam a bênção daqueles líderes da igreja em Antioquia. Então, o chamado missionário é um chamado que necessita de uma preparação, necessita também de uma confirmação clara do Espírito Santo acerca da prontidão para o envio. Amém, irmãos? Então, tudo é direcionado por Deus, né? Nada é o homem que define somente. Vamos lá agora no ponto 2. Último ponto aí da terceiro tópico, a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bítia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então, além de orarmos, né, para que Deus levante missionários, precisamos orar também que as estratégias sejam as guiadas pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, é isso que a revista vem nos trazendo aqui como informação desse ponto. Vamos ver essa história lá de Atos capítulo 16, uma história bastante interessante, porque o Espírito Santo não somente mandou que Paulo fosse, e Paulo foi para onde ele quis, e assim aconteceu o seu ministério missionário, né? O Espírito Santo esteve com Paulo, esteve direcionando para cada lugar onde ele foi. E aí tem lá o texto também que é bem conhecido nosso, né? Atos 16, do 6 ao 10. Vamos ler assim. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé,
e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, nesse texto aqui, olha só que interessante, tem Espírito Santo, no versículo 6, Espírito de Jesus, no versículo 7, e Deus, no versículo 10. Notemos a unidade da missão, expressada por meio da Santíssima Trindade. Seja por revelação ou por circunstâncias, sejam hostilidades, doenças, o que quer que seja, Paulo estava impedido de viajar para a Ásia e também para a Bitínia, porque não aprouve a Deus permitir. Através destas circunstâncias, o apóstolo missionário aprendia sobre depender exclusivamente do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Então, vemos como é interessante, né, esse tipo de texto, que ele traz o quão juntos, unidos, né, e coeso é a Santíssima Trindade, né? Todos têm o mesmo Espírito e todos direcionam, e Lucas traz nesse texto de uma maneira muito bonita, né, que ele vem em forma. E aí, como foi isso se sucedeu, a gente não tem como imaginar, né? Mas ele expressa de que foi, num primeiro momento, o Espírito Santo que impediu, num segundo momento, o Espírito de Jesus que impediu, e aí, num terceiro momento, Deus confirma no coração deles que para onde eles deveriam ir, para a Macedônia, né? Então, é o tipo de texto que tem muita informação aqui acerca daquilo que é o que cremos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a união dos três, que os três estão sempre juntos, coesos, para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade, né? E no final, a palavra de Deus é que tem que se cumprir, né? Não é a nossa palavra, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, a palavra de Deus que tem que se cumprir. E isso é muito interessante nesse tipo de texto que traz essas informações, né? Muito bonito. Agora, irmãos, eu gostaria de ler um texto aqui, falar um pouco mais sobre um evento que aconteceu no século XVIII. E esse evento foi conhecido como o segundo grande avivamento da história da igreja, né? O primeiro grande avivamento, ele é reconhecido como a Reforma Protestante, né, através de Martim Lutero, e o segundo grande avivamento da história da igreja aconteceu no século XVIII e ficou conhecido como o Grande Despertar. Então, após ali a Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI até o século XVIII, a igreja esmoreceu, tá? Então, aquilo que se tornou ali em avivamento no século XVI foi esmorecendo por 2 séculos até o século XVIII. E houve no século XVIII um evento chamado o Grande Despertar, ocorrendo concomitantemente na América do Norte e na Inglaterra. Este movimento foi marcado por intensas reuniões de oração, pregação apaixonada e uma ênfase renovada na salvação pessoal através de Cristo. Um dos principais representantes de Deus nesta obra foi John Wesley. Este foi o avivamento mais duradouro e impactante da história. John Wesley, juntamente com seu irmão Carlos e com George Whitefield, reuniam-se com outros estudantes da Universidade de Oxford para orar, estudar as Escrituras diariamente, jejuar às quartas e sextas-feiras, visitar os doentes e encarcerados e confortar os criminosos na hora da execução. Não vivemos hoje um avivamento como aquele, porque, infelizmente, nos nossos dias, a oração tem sido relegada a um plano secundário da vida da igreja. As reuniões de oração existem, mas elas são pouco frequentadas. Os momentos de oração existem, mas muitos crentes não, após uma árida oração de 10 minutos, não tem mais nada a acrescentar. A oração era grandemente valorizada por Wesley e seus companheiros. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava 1 hora orando sozinho em oculto.
Essas orações paravam de vez em quando para se observarem se oravam com o devido fervor. O Wesley passava pelo menos 2 horas diariamente em oração e fazia mensalmente vigílias de oração com os crentes. A oração é uma necessidade e uma obrigação para o povo de Deus. É uma necessidade, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Não temos nada senão o que recebemos do céu. E é pela oração que fortalecemos a nossa comunhão com Ele. E é uma obrigação, pois a palavra nos ordena: orem sem cessar. Jesus mostrou-nos a necessidade de oração, sendo exemplo, pois orava constantemente. Quando a oração deixa de ser vital para nós cristãos, ou quando é possível sentir-se satisfeito sem qualquer sinal de poder espiritual, nem experimentar respostas às orações, é um sinal claro que precisamos de um avivamento em nossas vidas. O avivamento é uma obra de Deus. Porém, tanto no seu surgimento, quanto na manutenção dos seus resultados, é também fundamental o ensino bíblico, pois a teologia que nega as verdades centrais da Bíblia não tem o poder de transformar vidas, muito menos de provocar um avivamento. Quando a busca pela verdade bíblica fica estagnada e os cristãos se acomodam pacificamente com as verdades já adquiridas, ou quando o conhecimento bíblico é tratado como fato externo e falta uma aplicação ao coração e à vida, tem-se um sinal claro de que precisamos de um avivamento. Wesley valorizava em extremo a Bíblia Sagrada, tendo-a como a maior fonte de conhecimento e autoridade, a única regra de fé e prática para o cristão. Ele se declarava um homem de um livro só. Ele lia a palavra de Deus regularmente e pregou quase todo o cânon bíblico. Ele lia porque entendia que era o guia para a fé cristã, o guia para o comportamento cristão, sendo esperança e sustento para o crente. O avivamento também promove uma renovada urgência pela evangelização e um amor pelas almas perdidas, pregando a palavra. E este avivamento do século XVIII trouxe muito mais que refletir e orar, porque eles iam, por exemplo, às prisões, levar a palavra de salvação aos prisioneiros. Isso está impedido no Brasil, né? Infelizmente, o atual governo impediu esse tipo de evangelização nas prisões. Mas, enfim. Calcula-se que em 50 anos, John Wesley tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano. Ele deixou um legado de cerca de 300 pregadores itinerantes e 1.000 pregadores locais. Nos dias de Wesley, como hoje, a imoralidade assolava o país e cada vez mais passava a fazer parte do cotidiano de muitos dos que se diziam cristãos. Eles estavam inseridos num contexto universitário de imoralidade social, porém viviam diferente e faziam a diferença. A prioridade deles era buscar a Deus, viver seus princípios e ensinamentos, entender e aplicar a sua palavra e testemunhar com atitudes e palavras o amor, a esperança e o poder transformador de Deus. A igreja avivada recebe as bênçãos de Deus, mas busca uma vida de santidade. A igreja hoje está correndo mais atrás das bênçãos do que atrás de santidade. A igreja hoje se empolga mais com milagres do que com a vida cheia do Espírito Santo. A igreja hoje anseia mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. A igreja avivada busca a Deus, mas também se volta para a comunidade ao seu redor. Muitas pessoas, quando começam a buscar avivamento, saem da realidade e se isolam na sua espiritualidade. Pelo contrário, John Wesley lutou por causas sociais na Inglaterra, ao mesmo tempo em que pregou sobre avivamento. Apoiou a reforma educacional, a reforma das prisões e a abolição da escravatura. O verdadeiro avivamento traz profundas mudanças políticas, econômicas, sociais e morais. Então, se queremos, irmão, se nos incomodamos com aquilo que vivemos hoje, moralmente falando, politicamente falando, socialmente falando,
cabe a nós buscarmos ser o exemplo para que isso mude. Não adianta só reclamar. Felizmente, não adianta só reclamar. Precisamos ser nós os propagadores dessa mudança, porque é isso que vai fazer a diferença e vai reverberar na sociedade. Alguns historiadores acreditam que o avivamento livrou a Inglaterra de uma revolução sangrenta, como a que abalou a França no mesmo período. Precisamos urgentemente de um avivamento, como aquele que aconteceu no tempo de Wesley e seus companheiros. E as perguntas são: estamos avivados? Vivemos uma época de busca pela santificação e negação do pecado? A Bíblia Sagrada é lida, memorizada, estudada e praticada nos dias de hoje? Os crentes leem a palavra de Deus com alegria todos os dias? Eles enchem as igrejas nos dias de estudo das Sagradas Escrituras? Têm prazer em aprender dela e, mais ainda, em praticá-la? As reuniões de oração são as mais disputadas na programação da igreja? Os cultos de oração são concorridos? A nossa sociedade está sendo impactada pela igreja da forma que, à medida que cresce o número de evangélicos no Brasil, diminui a corrupção, a violência e a imoralidade? Quando a resposta a estas perguntas forem sim, então estaremos vivendo o avivamento. Então, a gente realmente precisa, irmãos, fazer a nossa parte para que esse avivamento, que é promessa de Deus para os últimos dias, realmente aconteça através de nossas vidas, né? Sejamos parte disso, né? E, infelizmente, essa é uma verdade, né? Porque as pesquisas mostram, né, que o número de evangélicos no Brasil está aumentando desde não sei quando. Mas isso tem se refletido na sociedade? Por que não tem se refletido na sociedade, né? Que igreja é essa que está crescendo? É uma igreja do Senhor, realmente? Então, é esse tipo de questionamento, né? Teremos ao final do mês aí o congresso de oração, né? Estaremos buscando, mais uma vez, por avivamento. Mas o avivamento não é um evento, irmãos. O avivamento é uma vida diária, uma busca de santidade ao Senhor, né? De nos separarmos e buscarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E entre aquilo que Deus tem para as nossas vidas é também um evento marcante, que será esse avivamento dos últimos tempos. Cremos que ocorrerá, porque a palavra de Deus nos direciona para isso. Mas, ao mesmo tempo que um avivamento ocorrerá, o amor se esfriará, né? E não pode ser o nosso amor. Servimos a um Deus que é amor, né? Somos representantes de um Deus de amor, né? E o amor precisa ser uma característica das nossas vidas, né? Precisamos realmente propagar esse amor, viver esse amor, para que sejamos realmente tidos como representantes de Deus nessa terra. Amém. Quem puder buscar as crianças lá na Casa de Missões para fazermos uma oração aqui juntos. Então é isso, irmãos, que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Possamos refletir acerca do que foi falado, né? Possamos nos preparar para até lá o congresso de oração ao final do mês, né? E que realmente possamos fazer a diferença na nossa sociedade, né? Não sejamos só aqueles que apontam, né? Que julgam, né? Que falam que está errado, né? Mas que também mostram o que é certo. Amém? Em nome de Jesus. Conclusão. Encerramos essa lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Amém? Vamos convidar o pastor Joaquim.